desenvolvendo o conhecimento na área de TI, ele acaba abrindo, expandindo para tudo quanto é lado. Então hoje a gente vai falar especificamente a parte das oportunidades da área. Vai falar um pouquinho também sobre uma tendência cada vez maior que é a internet das coisas. Vai falar um pouquinho também sobre a parte de dispositivos Arduino, Raspberry. Eu trouxe alguns aqui para mostrar. Trouxe não, né? Eu estou dentro da minha oficina hoje, oficina / escritório, os livros e tal. Vai falar um pouquinho também sobre algumas outras opções que tem, que são intimamente ligadas à parte também de desenvolvimento de protótipos, enfim. Falar um pouquinho de impressão 3D também, que é uma área que a galera também gosta bastante, né? Especialmente na parte que tange aos TCCs e desenvolvimento de projetos, e é isso daí. Eu espero que o áudio esteja chegando bem claro para vocês. Se precisar, que eu posso dar um ganho no volume. O microfone é antigo, mas é muito bom. Então é isso daí. Nós vamos fazer a palestra, pessoal, uma duração aí de uns 40, 50 minutos. E aí eu abro um espaço para vocês fazerem perguntas e a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Vamos então dar mais uns minutinhos para o pessoal chegar. Ainda tem pouquinho a gente, mas vamos aguardar o pessoal chegando, aí a gente começa a fazer a palestra e depois a gente começa a conversar. Tá bem? Maravilha. O pessoal pode ficar à vontade. Eu vou até pegar uns negócios que estão aqui do lado. Que a gente gosta de brincar com impressão 3D, que eu falei agora há pouco, né? Impressão 3D permite a nós fazer algumas coisas muito divertidas, como por exemplo, isso daqui é um tubinho de filme, né? Para fotografia. O pessoal antigamente tinha disso daqui de sobra em casa, hoje em dia já é mais raro de se ver, mas o professor aqui fotografa ainda com filme, então eu tenho bastante, eu tenho um laboratório em casa. Mas o mais legal foi o que eu fiz para pôr dentro dele, né? Eu fiz a impressão em 3D de um suporte, tem uma mola aqui. Isto foi impresso em 3D, essa parte, para guardar cartões SD. Esses daqui são os cartões que por acaso eu utilizo na minha impressora 3D. Aí a molinha tem o efeito de retração. Na hora que eu fecho, ele fica fechadinho. Eu abri, ele me põe os cartões aqui à disposição, né? Esse é só um dos exemplos de um monte de coisa que a gente vai falar no dia de hoje, tá? São muitas coisas legais. Então, bom, 16 horas em ponto. Vamos começar então a palestra. Estamos aqui, eu vou fazer, primeiramente a gente vai falar sobre os assuntos da pauta. Depois disso, meus queridos, nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Aí a gente abre um espaço para vocês tirarem as suas dúvidas, correto? Então, bom, vamos começar então. Vou colocar aqui então a apresentação para vocês. Então, cá estamos. O nome dessa palestra então é Novos Paradigmas na Área de Computação. Tá? Eu sou o professor Álvaro Prado, professor mestre Álvaro Prado. Eu leciono nos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, né? Na Unip do Tatuapé.
E durante um bom tempo eu tive também na Unip Marquês. É bem provável que talvez o semestre que vem eu esteja por lá novamente. Também nos cursos de ciência da computação e sistemas de informação. Um pouquinho do meu histórico. Eu fui aluno do Tatuapé. Comecei vai fazer 14 anos já, foi em 2007. Cursei ali sistemas de informação, me formei e posteriormente segui carreira fazendo mestrado e me dedicando de corpo e alma à docência, que é o que eu mais amo fazer. Então, essa palestra, esse conteúdo que a gente vai passar para vocês, ele reflete uma realidade atual de mercado, uma realidade atual acadêmica, e ao mesmo tempo também ele reflete muito do que vocês aprendem e que vocês podem aplicar no mundo real, né? Então, novos paradigmas da área da computação. Quando a gente fala em paradigma, rapidamente só explicando, um paradigma é como se fosse algo que a gente definiu e que ele tornou-se universalmente aceito. Quando eu crio um conjunto então de regras, e esse conjunto de regras é tão bom que ele se torna universalmente aceito, eu digo que eu criei um paradigma, tá? Então são regras, são visões para a área da computação, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre paradigmas, uma das coisas mais importantes que a gente precisa levar em consideração é como está o mercado. É uma questão muito importante porque muita gente, às vezes, vai para a universidade pensando no mercado. O curso que eu vou fazer, ele tem apelo para o mercado? Ele está tendo boa aceitação? Ele é atual? Ele representa aquilo que se procura mais nos dias de hoje? Então essa é uma pergunta que muitas vezes, inclusive, tortura, de certa forma, os jovens que estão entrando aí na faculdade. Tá? Então, como anda o mercado? Vamos então fazer um panorama, né? Normalmente eu pego algumas notícias dos jornais para falar a respeito, né? Contudo, no momento atual, né? Normalmente eu atualizo essas notícias uma vez, duas vezes por ano, quando eu vou fazer essa palestra, normalmente que eu vou nos colégios falar a respeito. Geralmente eu atualizo uma vez. Dessa vez eu tive que atualizar na manhã de hoje, porque realmente nós estamos vivendo um momento que é atípico, né? É um momento complexo, delicado, para não dizer que seja duro, e ao mesmo tempo também mostram-se oportunidades aí, né? Apesar de crise, existem sempre boas oportunidades aí no meio, né? Embora o momento seja, novamente, complexo e exija da nossa postura o máximo de tranquilidade, serenidade e respeito, né? Então, vamos falar um pouquinho do mercado atualmente. Mesmo assim, a gente consegue refletir um pouco dessa realidade que eu vou falar para vocês no momento atual. Então, aqui, se a gente for ver bem, matéria da Infomoney do dia 1º de julho, então foi há 6 dias atrás, né? Brasil nunca teve tantos fora do mercado de trabalho. Então, a notícia diz que pela primeira vez, mais da metade da população brasileira em idade de trabalhar não tem nenhuma ocupação, o que é uma situação grave, né? Então, uma notícia triste, né? Que metade da força de trabalho está parada. E isso reflete bastante a situação de crise atual. Matéria do Correio Brasiliense, também do dia 1º de julho, né? Organização Internacional do Trabalho alerta para impactos da pandemia no mercado de trabalho. Então, partindo da projeção do Banco Mundial de uma redução da atividade econômica na região da América Latina e Caribe de 7,2% desse ano, a taxa de desemprego deve subir de 8% para 12,3%. Isso são 4,3 pontos percentuais. É muita gente, tá? Ficando desempregada. É uma situação triste. Mas, infelizmente, é uma situação dura e real, tá?
Lembrando-se que agora é um momento crítico. A partir do momento que começar a haver uma melhora, a gente tem a esperança que haja uma melhoria no mercado e que muitas pessoas possam voltar a se recolocar. Porque é tudo isso que a gente espera, né? Dar continuidade nas nossas vidas, né? Então, existe aqui todo um impacto, toda uma crise, né? E é aí que você se pergunta, né? A falta de esperança e tal, tá tudo perdido? É isso mesmo? O que eu faço da vida, né? Então é aí que a gente começa a olhar e perceber que, como eu falei um pouco antes, existem também as oportunidades, né? A Tarde, que é um jornal famoso lá no estado da Bahia, que é um estado onde você encontra grande concentração de empresas de software, especialmente em Salvador. Notícia do dia 5, super atual, né? Domingo agora. Pandemia acelera a busca por profissionais da área de tecnologia. Poxa, acelera a busca por quê? Com o advento de todos nós estarmos limitados em sair às ruas, ao mesmo tempo também nós estamos necessitando cada vez mais e mais desses dispositivos e desses recursos que a gente está usando agora mesmo. Os computadores, os celulares, a internet. Então, precisa-se de profissionais. E a tendência é que esse mercado, depois da pandemia, continue também aquecido. Por quê? Vai ser um retorno lento, vai ser um retorno gradual, e a grande verdade é que muitas coisas que foram trazidas de forma abrupta para dentro do mundo digital acabem ficando dentro do mundo digital, como, por exemplo, o próprio conceito de home office. Então, é bem provável que isso acabe se tornando, meio que por padrão, algo corriqueiro. Então vai precisar, obviamente, de mais profissionais, né? Isso torna-se, então, um momento de aceleração. E aqui, então, nós temos uma outra notícia que foi da Folha de Londrina, que diz que no sentido contrário ao fluxo de desligamentos, a TI brilha e acelera. Então aqui diz na manchete, né, empresas de serviços tecnológicos aceleram no mesmo caminho que é de incerteza para outros setores. Ao invés dos desligamentos em massa, empresários temem bug de mão de obra. O que é o bug de mão de obra? É o apagão de empregados na área. Quando você não tem quem contratar, porque justamente está faltando profissional. E quando eu digo que está faltando profissional, não é necessariamente simplesmente o cara que é de nível técnico. É o cara com o perfil do profissional que saiu da universidade, que tem o diferencial, que se dispõe a aprender, a se atualizar, a se certificar. O processo, sobretudo para quem é da área de tecnologia da informação, para quem é tanto de ciência da computação quanto de sistemas de informação, é que a norma é uma atualização constante. Então a gente está sempre buscando certificações, sempre procurando atualizações de conhecimentos. Afinal de contas, a computação é praticamente mutante. A cada ano você tem paradigmas que são quebrados, substituídos por novos, e assim tudo vai mudando, né? Não só a cara dos softwares que a gente está acostumado a usar, né? Então, segundo o levantamento aqui da empresa Sabe Invest, realizado com 328 empresas listadas na B3, 238 empresas, é bastante gente. Apenas o setor de tecnologia da informação ficou imune à crise da Covid-19. As empresas de TI apresentaram alta de 142% no resultado líquido, que ultrapassou 84 bilhões de reais. É muito dinheiro, e é uma alta muito expressiva, né? Então, a gente pode dizer que o mercado de TI, mesmo num momento tão complexo, ele está em ascensão, enquanto que a maioria dos outros setores enfrenta quedas e enfrenta efeitos de crise, né? Então, aí que vem a pergunta, né? O que eu posso fazer, então,
para explicar esse fenômeno. Ele é uma coisa sustentável? É aí que vocês vão me perguntar, e aí que eu vou dizer para vocês que ele é sustentável sim. E eu já vou explicar por quê. Vamos lá então. Deixa eu só dar uma verificadinha aqui. Temos aqui. Perfeito. Perfeito. Peço desculpas aqui. Pronto. Eu acabei minimizando a tela sem querer. Peço desculpas. Então, vamos fazer um comparativo, então. Né? Vamos então falar do que mudou. Né? Esse monstro aqui que tá. Tem esse senhor, né? E esse monstro aqui que ele tá operando. Eram equipamentos de gráfica. E o que ele tem aí é uma impressora muito rudimentar, que era uma impressora tipográfica. Né? Era assim que se fazia praticamente tudo. Esses livros que eu tenho aqui atrás de mim, eles são quase todos, eles foram compostos em impressoras do tipo, porque eles são muito antigos, né? São livros que são do meu avô. Então, a maior parte dos livros e textos antigamente era tudo composto nessas impressoras, e basicamente o que você tinha? Você tinha caixas com tipos, com letrinhas feitas em chumbo. E aí você pegava essas letrinhas de chumbo, colocava elas em uma tábua de madeira, que na verdade era um gabarito, e você prendia isso com parafusos, e isso recebia uma tinta, que era a base de óleo. Essa tinta era pressionada no papel como se fosse um carimbo, e o resultado era uma impressão tipográfica. Né? Depois disso surgiram as linotipos, que eram máquinas maiores ainda, onde você tinha um teclado muito parecido com o de uma máquina de escrever. E basicamente você entrava ali com o texto que você queria, e ela produzia um carimbo de chumbo do outro lado. Então ela tinha uma fundição de chumbo dentro da máquina. Não precisa nem dizer que na época os linotipistas, que eram os profissionais que trabalhavam nas linotipos, e os próprios tipógrafos, eles tinham, por conta do manuseio do chumbo, muitas doenças relacionadas ao trabalho, como, por exemplo, o saturnismo, que é o envenenamento por chumbo, que não é um negócio nada legal. Né? Então essas pessoas tinham. Era uma profissão que era insalubre, era um negócio que não era legal. E quem tem ainda e faz é mais por hobby mesmo, porque é um negócio que é muito complexo de fazer. Imagina, você fazer uma página de um livro letrinha por letrinha, tendo que pegar uma caixinha, montar numa tábua e depois conferir. É trabalhoso demais. Hoje você tem uma gráfica. Todo o serviço foi para onde? Para dentro do computador. Né? E todo o serviço é feito em impressoras, sejam elas impressoras de sublimação de tintura, sejam elas impressoras laser, sejam elas impressoras de jato de tinta ou plotters, que são muito mais rápidas, muitíssimo mais econômicas e que oferecem aí muito menos danos à saúde de quem está trabalhando com elas. Né? Então, é uma mudança assim de paradigma muito grande, né, dentro das gráficas. Mas não é só nas gráficas que a coisa fica. Vamos falar um pouquinho do banco. Olha a aglomeração aí, né? O pessoal já fica desesperado e faz todo sentido, né? O senhor de vocês com o advento dessa quarentena ficou acho que 1 mês, 2 meses sem botar o pé para fora de casa, e agora se eu ver uma fila dessas eu fujo, eu saio correndo, né? Buscando ar fresco. Então, antigamente, para pagar conta em banco era uma coisa brutal. O processo era todo feito à mão. Meu avô, durante um período nos anos 60, foi bancário. Em um banco que vocês com certeza nunca ouviram falar, que era o Banco Brasil S.A. Esse banco fechou ainda nos anos 60, acho que em 68, e basicamente o trabalho inteiro era feito na base do papel. E o meu avô ele contava que era muito comum ele ter que sair, por exemplo,
no final do expediente com um malote de cheques debaixo do braço com alguns milhões de cruzeiros dentro e escondido debaixo do paletó. Ele tinha que passar no almoxarifado, pedir um termo de carga de responsabilidade, entregavam para ele um revólver para proteção individual e ele tinha que ir de uma acho que era do Largo São Bento até o Bom Retiro com aquele malote com alguns milhões de cruzeiros debaixo do braço. E era uma coisa assim, hoje em dia é uma coisa que é impensável, você mandar um funcionário com tanto dinheiro pegando ônibus ainda. Era tudo feito no papel, o balanço do saldo da tua conta era feito também em caderno. Você ia levantar, por exemplo, fazer um saque, você tinha que fazer na boca do caixa. Ou se você fosse sacar dinheiro em outra agência que não fosse a sua, você tinha que pedir, o funcionário ligava para a tua agência, perguntava qual era o saldo, dizia quanto que você ia sacar. Então era um processo extremamente lento, maçante. E para vocês terem uma ideia, né, hoje em dia, se a gente atrasa qualquer continha, depois de 3 meses eles já estão batendo na porta da gente. Antigamente levava quase um ano. Os 3 meses eram o mesmo, mas até você processar a falta era quase um ano. E vamos combinar, até você processar também que tinha sido pago, era também quase um ano. Hoje em dia, para você pagar a conta, com o que você faz isso? Com o celular. Tudo feito com o celular. Hoje em dia, se você vai no banco, você até estranha. Eu, por exemplo, eu não vou em agência bancária, acho que já deve fazer mais de um ano. Eu pago tudo com o celular. O que não dá para pôr em débito automático, vou lá, abro o aplicativo e pago. Muito mais fácil, muito mais rápido. A gente perde muito menos tempo da nossa vida cumprindo essas burocracias básicas de ser humano, né? De cidade grande. Um pouquinho de curiosidade em relação à sala, né? Isso daqui era uma sala antes, uma sala de casa, né? Era um ambiente de estar, era um ambiente onde você ficava basicamente para conversar, para conviver, para ler livros. Olha a estante aqui, né? A topologia da sala começou a mudar aí nos anos 20. Por que nos anos 20, professor? Porque chegou o rádio. Né? Então as pessoas começaram a se juntar em volta, antes da televisão, do rádio para ouvir as notícias. Os rádios, eles eram um caixote gigantesco, era uma coisa completamente diferente do que você vê hoje em termos de rádio. Eles eram todos com válvulas eletrônicas. Isso daqui é uma válvula eletrônica, tá? Isso daqui, inclusive, é de um rádio. Um dos meus hobbies é consertar esses rádios antigos, né? Então, era tudo. Depois, quando surgiu a televisão, isso foi aqui no Brasil em 1950, mas a maior parte das residências só passou a ter televisão mesmo uns 10 anos depois ou até mais, porque o custo era muito alto. Hoje você olha, se você entrar numa sala e não vê uma televisão, que é o que está aqui na direita, você estranha muito. Você fala, pô, esse cara parou no tempo. Tinha uma tia minha que na sala dela não tinha televisão, só tinha rádio. Só que se você for ver, pô, que ano que nasceu essa tia do senhor, professor? Essa minha tia nasceu, já é falecida há muitos anos, ela nasceu em 1915. Era minha tia bisavó. E na sala dela não tinha televisão, porque ela não via televisão, ela ouvia rádio. É uma pessoa que tinha uma cultura completamente diferente da cultura mesmo dos nossos avós, que estão vivos hoje. Talvez dos bisavós de vocês, né? Minha avó assiste televisão, minha avó tem 90 anos. Então, agora uma piada, né? Os amigos antes, como é que era nos amigos? Era o esquema da aglomeração, né? Todo mundo aí com o braço um no ombro do outro, era na tete a tete, era tudo próximo. Hoje em dia a garotada pode até se reunir, mas fica todo mundo no celular. Então, ao mesmo tempo que trouxe vantagens, ainda traz alguns detalhes que exigem um certo cuidado, né? Bom, então, hoje em dia a gente pode falar que nós estamos sendo rodeados de coisas inteligentes o tempo todo. Então, a gente tem smartphone, tem o computador, tem o tablet, tem o notebook, tem o smartwatch. O meu não é smartwatch, o meu é antigo. Smart TV, a TV que a minha avó assiste é uma Smart TV. Tem videogame, tem media center, que é um negócio que o pessoal
não fez vingar muito, né? Que eram os famosos... eram pequenos computadores que você conectava a televisão que não era smart para transformar ela em smart. Agora a maior parte das televisões é smart, né? E a maioria desses eletrônicos modernos, ele tem algum tipo de conexão, sendo que muitos aí se conectam à internet, que é o conceito que a gente chama de internet das coisas. Professor, o que raios é a internet das coisas? Vamos então aprofundar um pouquinho na internet das coisas, um artigo aí de uns anos atrás, uma tendência para os negócios. Então, a internet das coisas nunca foi tão explorada como nesse ano, está falando de 2017, né? Com estimativa de crescimento de 31% até o fim do ano, no uso de dispositivos conectados em comparação com 2016, a internet das coisas tende a se desenvolver ainda mais nos próximos anos, né? Mas o que raios então que ela é? Vamos então pensar em um paradigma que diz: qualquer coisa, qualquer dispositivo, olha aqui, ele tem um celular e tem um computador. A qualquer momento, dentro de qualquer contexto, em qualquer lugar, anywhere, né? Em qualquer rede, para qualquer serviço e qualquer negócio, para qualquer pessoa. Então, ela basicamente, a internet das coisas, ela visa permitir que qualquer coisa e qualquer um se conecte à internet. Um exemplo que a gente tem disso, por exemplo, existem hoje geladeiras das mais modernas que têm conexão à internet. Você vai pegar essa geladeira, mas, pô, professor, por que a geladeira vai ter conexão à internet? Pô, eu posso ter, por exemplo, uma câmera lá de congelamento, onde eu ponho o peito de frango e onde eu determino, por exemplo, por aplicativo com o celular, a hora que eu quero que esse peito de frango comece a descongelar, para que quando eu chegue em casa ele está descongelado e pronto para eu colocar dentro da panela e cozinhar. Né? Para as pessoas que trabalham fora, é um alto negócio. Outro exemplo de internet das coisas, muita gente já tem em casa essas câmeras IP que se conectam à internet por um cabo ou mesmo por Wi-Fi e ficam transmitindo a imagem do portão da tua residência. Você pode estar em outro país, você está vendo o que está acontecendo dentro da sua casa, ou, por exemplo, na frente do seu portão. Aumenta a segurança e, ao mesmo tempo, é o quê? É um dispositivo que está conectado à internet. Então, isso é o conceito que eu entendo como internet das coisas. Né? Então, falando um pouquinho sobre o rápido crescimento, né? Aqui ele diz que até 28 bilhões de dispositivos estarão conectados até 2021, até o ano que vem. Né? E que esses dispositivos de internet das coisas serão em maior número do que até os telefones celulares, como maior categoria de dispositivos conectados ainda em 2018, que foi há 2 anos atrás. Então quer dizer que, professor, existe mais dispositivo desse tipo conectado? Sim. Se você for levar em consideração as câmeras IPs, os dispositivos de controle de máquina em fábrica, você tem tudo isso conectado à rede, já, atualmente. Né? E esses dispositivos serão, projeta-se, né? Entende-se que esses dispositivos irão quadruplicar entre 2015 e 2021 na Europa Ocidental e que isso será trazido pelo aumento de medidores inteligentes e carros conectados, bem como dispositivos de consumo. A gente já tem testes aí de carros como o carro do Google, a gente já tem teste de e a aplicação da tecnologia 5G, por exemplo, em alguns lugares. Não existe ainda tanta aplicação dela aqui no Brasil, mas, por exemplo, em Portugal, onde eu estive no começo do ano, a cidade que eu estava, que era Guimarães, já tinha serviço de 5G. Professor, dizem que frita os miolos. O senhor fritou os miolos com isso? Não. Eu estou aqui bem vivinho e bem saudável. Você pode fritar os miolos, por exemplo, se você operar um transmissor de rádio AM, que é uma coisa relativamente bem antiga, uma tecnologia que já tem mais de 100 anos, sem a blindagem adequada. Aí você corre risco. Mas a potência do 5G é muito baixa e a frequência não tem nada demais, é rádio, como qualquer outra coisa. Então,
é isso daí, a internet das coisas. Então, vamos falar um pouquinho então sobre o aumento, né? Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas em 1982, um pouquinho antes do começo da internet, né? Eram 1 milhão de dispositivos conectados à rede no mundo inteiro, né? 82, não, 85, perdão, foi no começo da internet. Então, 1 milhão de dispositivos conectados em todo o mundo. Pô, professor, isso era bastante. Só que a ideia é, em 2020, que é no atual, nós temos 50,1 bilhões de dispositivos conectados. Então é um aumento de curva exponencial mesmo. Hoje em dia nós temos muito mais dispositivos conectados do que nós tínhamos anteriormente. Por isso a necessidade de profissionais para trabalhar na área de TI, para manter essa roda girando. É muita gente, é muito dispositivo precisando de atenção, né? Então vocês devem ter pensado, pô, professor, entendi, a computação é legal, mas agora como é que eu faço para entrar nesse mundo? Vamos então estudar. São dois perfis, então, sistema de informação e ciência da computação. Notem que o cara de ciência da computação, ele está com a plaquinha controladora, com o celular na mão. O pessoal de sistemas está mais na frente do computador. Qual que é a diferença, galera? Vamos lá, então. O profissional de ciência da computação, normalmente ele atua, então, desenvolvendo novas tecnologias de computação em algumas áreas. Então ele desenvolve, por exemplo, redes de computadores, bancos de dados, computação gráfica, linguagens e compiladores, matemática para computação. Então esses caras vão trabalhar desenvolvendo novas tecnologias em algumas áreas específicas, tá? Então vai desenvolver, vai pegar, por exemplo, uma placa controladora, um Arduino, por exemplo. Professor, o senhor tem um Arduino aqui? Tenho Arduino. Quem aqui conhece Arduino? Olha aqui, belezinha. Arduino é uma plaquinha que foi criada na Itália. Dois caras, Massimo Banzi e Alessandro Marzialetti, se não me engano, o nome dele. Mas o Massimo Banzi foi o cara que idealizou isso aqui. E basicamente, qual que era a ideia? Desenvolver uma plaquinha que fosse fácil de programar. E com ela eu posso fazer qualquer coisa. Posso pegar e fazer piscar um conjunto de LEDs para fazer um luminoso de árvore de Natal personalizado, por exemplo. Né? Isso pode ser feito com um Arduino. O profissional de ciência da computação, uma das coisas que ele faz, então, é pensar no software que vai estar sendo gravado aqui dentro do chip dessa plaquinha para que possa fazer uma aplicação específica. Né? Essa plaquinha é um Arduino. Então, tem outras também, né? A gente vai falar mais disso logo logo. Eu tenho aqui um punhadinho delas para mostrar. E também alguns exemplos, mesmo aqui na apresentação mais para frente tem. Então, esse é o perfil do profissional de ciência. E o profissional de sistemas. Enquanto um desenvolve, o outro aplica. Então, o profissional de sistemas de informação, por exemplo, ele vai aplicar as tecnologias da computação, normalmente desenvolvidas pelo colega de ciência da computação, no desenvolvimento de sistemas. Então ele vai trabalhar na parte de bancos de área financeira, de administração, de gerenciamento da produção, vai trabalhar na parte das indústrias, do governo. Então ele vai trabalhar desenvolvendo todas essas aplicações aí, aplicando para solucionar os problemas das diversas áreas. Lembrando que os dois profissionais são irmãos, os dois trabalham juntos, né? E eles compartilham um grande núcleo comum entre os dois cursos, né? Então, é muito importante a parte de prática, né? Tanto ciência quanto sistema tem uma aproximação muito grande, por exemplo, da parte de computação em cluster. Professor, o que é um cluster? Cluster, ele é um termo em inglês genérico que determina qualquer coisa que está sendo posta em paralelo. Por exemplo, computadores. Então, digamos que eu tenho um programa muito grande, uma aplicação para rodar previsão do tempo, para fazer uma previsão do tempo. Previsão do tempo são muitos dados pesados. E não é qualquer computador que consegue rodar isso. Se eu for fazer isso, por exemplo, aqui no meu Phenom X8, aqui no meu AMD, ele vai ficar umas várias semanas para conseguir pegar, por exemplo, todos os dados de fotografia de satélite e compilar, por exemplo, uma previsão do tempo para os próximos 2 dias. Então, quando minha previsão do tempo estiver pronta, ela já vai ser ultrapassada. Então,
que a gente pensa, poxa, professor, então como é que os meteorologistas faziam antigamente? O meteorologista antigamente ele se baseava em série histórica, ele fazia cálculos de média baseado em séries históricas. Ele tinha um caderno ali, um livro que dizia qual tinha sido o clima, por exemplo, naquela região pelos últimos 50 anos, o que é um negócio meio perigoso, porque é bem inexato. E ele basicamente olhava pela janela, via se tinha nuvem e falava, olha, hoje vai chover. Ele saía com o guarda-chuva, fazia sol o dia inteiro. Aí no outro dia ele falava no rádio, olha, hoje vai fazer sol o dia inteiro. Você saía sem guarda-chuva e voltava para casa ensopado no final do dia. Acreditem, isso era muito comum na época dos nossos pais, né? Então, o que acontece? A computação em cluster, então, ela permite, então, através da divisão de um programa entre vários computadores iguais, ela permite processar essas aplicações pesadas em um tempo muito menor. Então você pega um programa que é gigante, corta ele em pedacinhos e dá um pedacinho para cada máquina fazer. Uma máquina vai fazer um pedacinho em um tempo muito menor do que o programa inteiro. Consequentemente, você consegue preparar a previsão do tempo de um dia para o outro, ou no máximo em algumas horas. É assim que funciona Climatempo, Somar Meteorologia, o INPE, todos eles funcionam usando, peço desculpas, todos eles funcionam basicamente baseado em cluster, né, nesses supercomputadores construídos com vários computadores menores, né? Eu já fiz brincadeira com cluster em sala de aula, de ter um laboratório, por exemplo, inteiro ligado lá no Tatuapé, e a gente fazendo, junto com os professores, na época que eu era aluno, a gente fazendo experimentos usando o cluster para ver em quanto tempo, por exemplo, que 20 máquinas conseguiam processar um programa que em uma máquina só ia levar uma semana para fazer. Geralmente levava alguns minutos, né, uma meia hora às vezes. Então, são aplicações muito gostosas. A parte de sistemas operacionais, não é só o Windows que existe, também para além do Linux, você conhecendo o núcleo do computador, você pode desenvolver até o seu próprio sistema operacional, se você quiser. A parte de computação gráfica também, com o desenvolvimento aí de aplicações que não só se aplicam muito aos jogos e também à animação em 3D, mas também se aplicam muito, por exemplo, ao auxílio de diagnóstico de doenças, né? Eu trabalho com um professor que durante muitos anos desenvolve ainda aplicações de computação gráfica para o Instituto do Cérebro, do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein. E basicamente o que eles trabalham ali? Software para o auxílio de detecção de câncer cerebral. Então, vocês vejam aí o peso, a importância dessas tecnologias de computação gráfica. A parte de fábrica de software, que é um ambiente especial onde os alunos vão para desenvolver projetos de software simulando um ambiente real de empresa, né, um ambiente do mundo real. A parte de banco de dados também, de desenvolvimento de aplicações para armazenamento de dados e as linguagens de programação, as boas e velhas linguagens de programação. Professor, eu quero virar programador. Não queira virar programador. Queira se tornar um cientista da computação. Queira se tornar um profissional de sistemas de informação. Tanto porque programador normalmente ele vai ganhar mais lesão por esforço repetitivo. Tá? Todos nós programamos bastante. A gente precisa aprender isso. Mas não queira acordar de madrugada com tudo isso dormente, que é um problema que eu tenho por causa do teclado de notebook durante muitos anos. Não é legal, lesão por esforço repetitivo, não queiram isso. Mas enfim, teoria também é muito importante, acompanha muito, então é a parte de física, de álgebra, de estatística e probabilidade, cálculo, economia, administração, ciências humanas. Por que, professor? Não se esqueçam que vocês vão desenvolver aplicações para pessoas. O cara que vai estar do outro lado do computador usando a sua aplicação, seu software, ele é uma pessoa. Então você tem que saber lidar com ele. Você tem que saber pensar, ter empatia. Então é por isso que a gente tem um pouquinho de visão humana dentro dos cursos de exatas. Porque você vai estar tendo que lidar com pessoas. E esse approach é muito importante, tá?
Que mais? Trabalho de conclusão de curso. É o grande momento de realização de muitos alunos. Eu tive vários alunos, a alegria de estar em inúmeras bancas desde 2014, 2013 até hoje, que foi quando foi o começo da minha carreira como professor. E participar dessas bancas é espetacular, porque nós vemos o aluno consolidando na prática tudo aquilo que ele aprendeu no curso, né? Então ele simula situações encontradas na futura profissão, geralmente com trabalho de equipe, desenvolvendo junto com um grupo de alunos, de colegas de sala, um projeto em comum. A parte toda de previsão, de planejamento, de execução, de teste com cronogramas, etc e tal. E, obviamente, de prototipação. Olha que maravilha esse slide, ó. Aqui vocês têm, por exemplo, uma belíssima plaquinha Arduino, tal e qual a plaquinha que eu mostrei para vocês agora. Olha só, a minha ainda é mais bonitinha porque ela é uma versão mais nova. E Arduino, ela é a base para muitos projetos de alunos nossos dentro da computação, de ciência da computação e sistema de informação, porque ela permite que eu ligue muita coisa nela. Por exemplo, aqui a gente vê do lado dela, aqui na direita, em cima, uma aplicação de um software para a medição de valores de componentes eletrônicos, tá? Usando uma Arduino, né? Então olha a Arduino aqui, ela está ligada em uma placa de prototipação. Tem aqui, olha o que eu liguei, o que está ligado nela. Tem um display LCD, como este aqui, por exemplo. Ele recebe as informações da placa e me mostra em texto em uma telinha de LCD bastante simples até, mas muito funcional, tá? Nós temos aqui embaixo à esquerda uma variação dessa placa Arduino. Essa por acaso fui eu que construí, e ela é uma versão simplificada da Arduino, especificamente para esse projeto que está aqui em cima, que é um painel solar. Olha que legal. Pô, professor, então eu posso usar a Arduino para controlar um painel solar e ao mesmo tempo eu posso usar ela para controlar um LCDzinho para fazer um medidor, por exemplo? Sim. Eu posso, o senhor falou de meteorologia mais cedo, eu posso construir uma estaçãozinha meteorológica usando um Arduino? Posso. Nossa, professor, que negócio legal. E aqui embaixo, o que é isso? É um Arduino? Não, aqui é um ponto a mais, é além da Arduino. Aqui eu tenho aqui na minha sacola mágica um exemplo disso. É uma Raspberry. A minha tem um estojinho. Essa daqui da foto, por acaso, não tem. A Raspberry, vocês verem melhor assim, a tampinha, ela é uma placa controladora, mas ela não é só uma placa controladora. Ela é um computador completo que cabe na palma da minha mão. Olá, professor, tem um computador aqui? Tem. Garotada normalmente mais jovem conhece isso aqui. No meu tempo eu nem sonhava com isso. Mesmo quando eu já estava na graduação, eu não sonhava que um dia ia ter um computador tão completo. Isso daqui roda Linux e eu posso jogar, por exemplo, o meu Minecraft nisso aqui. Eu posso fazer, por exemplo, um servidor de impressão. Oh, perdão, caiu a câmera. Eu posso, por exemplo, fazer um servidor de impressão 3D com isso. E posso fazer uma série de outras aplicações que eu quiser, né? Ô professor, por que a câmera caiu? Às vezes acontece nas melhores famílias, e eu peço desculpas por isso. Mas não há problema, é uma dificuldade técnica que já está sendo bem resolvida. Só mais um segundinho aqui para fixar o suporte. Esse suporte aqui ele não é específico dela. Ele é um suporte que eu tive que fazer meio que de bate-pronto, usando a impressora 3D, então ele é um pouquinho frágil, né? Continuem comigo então aqui. Bom, então, graças a essa computação, então, tudo isso, é possível manter então as finanças, por exemplo, das grandes empresas, né? Só um segundinho aqui, deixa eu ver se está tudo ok. Não está tanto, mas já está. Espera um pouquinho só, agora não cai mais. Prontinho, agora já está. Espero que vocês estejam me vendo. Prontinho, já está resolvido aqui. Bom, então,
Graças então à computação é possível manter as finanças das grandes empresas. E a internet e a telefonia digital existem hoje em dia graças à computação. Então é graças a esses dispositivos atuais que a gente conseguiu sair, por exemplo, disto aqui, que são as válvulas eletrônicas, que são dispositivos antigos, né? Ao mesmo tempo muito úteis e que marcaram época, que a gente consegue sair, por exemplo, para dispositivos modernos e fantásticos como o Raspberry, ou mais ainda, como os próprios celulares e os tablets modernos que permitem que a gente tenha a internet das coisas, né? Hoje em dia também existem marca-passos e dosadores de insulina. Ops, peço desculpas de novo. Com aí tecnologia digital, que são microprocessados e, consequentemente, eles conseguem trabalhar melhorando a qualidade de vida aí de muitos pacientes. Eu vou só me levantar, mas eu estou ainda com vocês, tá? A área médica tem uma relação muito próxima com a computação, né? E é uma área também muito nobre, sendo que muitos alunos nossos também já encontraram, eu já vou retornar a câmera, só um segundinho, muitos alunos nossos já encontraram aí aplicações de TCC, inclusive, voltados para, por exemplo, fisioterapia, para melhoria de condições, por exemplo, de pacientes com uma ou outra limitação física, né? Então é uma área muito nobre, bastante válida, né? E muitos dos nossos alunos volta e meia desenvolvem aplicações para isso. Novamente eu peço desculpas aí pelo problema com o suporte da câmera, mas isso aqui já vai ser definitivamente resolvido. 5, 4, 3, 2, 1 e prontinho. Agora não cai mais. Bom, então graças à computação então é possível fazer tudo isso. E a computação ela também é usada no projeto de sistemas informatizados, necessários aí à segurança de vidas humanas. Ela busca soluções de forma a levar a tecnologia de informação ao maior número possível de pessoas. Por exemplo, o Raspberry, ele surgiu como uma solução, por exemplo, para que estudantes de baixa renda em países pouco informatizados, lugares com pouca tecnologia, pudessem ter acesso à internet, né, e pudessem ter computadores para estudar. Então, a ideia era, quando ele surgiu, para cada Raspberry que você comprava, que na altura custava $30, alguma coisa assim, você tinha outro que era doado para uma instituição de ensino em algum país pobre, né, algum país menos favorecido. Então, era um ideal muito nobre dos caras que desenvolveram ele. A computação também ela é sempre usada, sempre que for necessário simular uma situação ou conectar computadores a outros sistemas. Um exemplo, por exemplo, é o caso aqui em que você tem uma prótese de braço, um braço prostético, que é uma tecnologia que até um tempo atrás era muito difícil de você conseguir. Justamente porque você conseguir criar uma prótese de perna é relativamente fácil, porque são poucos movimentos. Um braço é muito mais complexo. A computação também possibilita a criação de ambientes virtuais para demonstração, simulação e entretenimento. Aqui então nós temos o caso, por exemplo, do simulador de ratinho, em que você tem um ratinho, né, em que você consegue gerar as diversas situações que ele estaria submetido na vida real. Ao invés de você maltratar um ser vivo, você está usando um dispositivo de computação, computador no caso, com um software, e não vai estar machucando nenhum animal, né? Então, o profissional de ciência da computação, seja de ciência quanto de sistema, ele não está apenas engajado no seu bem-estar pessoal, ele também está participando da criação de um mundo melhor. Então, é por isso que a gente sempre dá boas-vindas a todos os alunos que se interessam por Ventura e que gostam da área e que querem conhecer. A gente tem sempre portas abertas e é por isso que eu libero aí para perguntas com vocês.
E agradeço enormemente não só a presença de vocês, alunos, como também a oportunidade dada pelo pessoal para palestrar para vocês. Sempre gente nova, energia boa. Vocês são o nosso futuro e a gente que agradece a atenção de vocês imensamente, fazendo a continuidade desse ciclo bonito que é a transferência de conhecimento. Tá? Então, é isso que eu agradeço. Muito obrigado. Vamos então agora às perguntas. Né? Vamos agora às perguntas. Eu acho que a minha câmera parou. E eu acho que é isso que deve ter acontecido. Já vamos resolver este problema. Apenas peço que aguardem uns minutinhos, uns segundinhos, enquanto eu reinicio a câmera. Pronto, agora foi. Vocês estavam vendo a apresentação, não me viram a imagem, mas agora eu estou de volta aqui com a imagem direitinho. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer à vontade. Eu tenho o chat aqui do meu lado. Né? Agora vocês veem a luz, etc e tal. Vamos lá. Tá normal. Aqui o microfone ele é antigo, mas tá bom o áudio. Tá? Boa tarde. Henrique disse que estava legal a apresentação. Muito obrigado. A gente que agradece enormemente a atenção de vocês. Heloísa disse, desenvolvimento de sistemas se assemelha à computação? Então, Heloísa, desenvolver sistemas, obviamente você vai estar conectado, vai estar diretamente ligado à computação, mas é importante você levar em consideração sempre que a área de ciência, a área de computação ela é muito abrangente. E que o profissional de sistemas de informação ele vai estar direcionado para a parte de desenvolver os softwares e de sistemas de aplicar dentro das empresas. Tá? Então são áreas um pouco distintas e vale a pena você escolher qual delas que você pretende de fato estar ligado no futuro. Né? É importante você ter um pouco dessa visão, certo? Então eu recomendaria que vocês escolhessem ciência da computação ou sistemas de informação. São duas áreas muito interessantes, muito modernas. Eu estou arrumando aqui. Pronto, agora está resolvido. Né? Então, são duas áreas bastante atuais, como eu acabei de dizer, um panorama bastante atual. Lucas fez uma pergunta. Qual a diferença entre engenharia da computação e ciência da computação? Engenharia da computação, Lucas, é uma coisa, uma área um pouco mais fechada. Né? Ela é mais voltada para a parte de componentes. Por exemplo, você desenvolver baseado em transistores, em um chip de silício, um processador. Então, ele é um processo assim, em termos de aplicabilidade, ela é bem mais restrita. Enquanto que ciência da computação e sistemas de informação se aproximam mais à nossa realidade. Por exemplo, de desenvolver softwares, de aplicar soluções e de levar essas soluções para dentro de empresas e por aí afora. Enquanto que a outra fica exclusivamente trancada dentro do laboratório. É um engenheiro, de qualquer forma. Né? Essa é a diferença. Certo? Mais alguma pergunta? Eu falei agora mais cedo no começo da palestra sobre impressão 3D. E eu acabei não colocando muita coisa sobre impressão 3D aí. Mas o pessoal se interessa bastante durante... Agora está tendo cada vez mais saída a parte de impressão 3D. Tanto que nós tivemos um aluno, eu pus a imagem do braço prostético. Nós tivemos um aluno agora no final, no Tatuapé, no final do ano passado, que ele apresentou um projeto de uma mão prostética feita em impressora 3D. E a mão era muito interessante, porque ela era controlada pelos movimentos da outra mão. Então, permitia fazer
por exemplo, fazer movimento de pegar objetos, né? E é uma tecnologia muito interessante, são softwares muito interessantes também que você usa para desenvolver, e a própria tecnologia ligada à impressora, ela também é muito voltada para a parte de programação, para a parte de desenvolvimento, e isso acaba sendo muito legal na parte de prototipagem. É uma coisa que eu gostaria de ver mais alunos fazendo com TCC, projetos com impressão em 3D. Tanto que eu entrei nesse mundo recentemente, né? Como eu disse para vocês, o professor de vocês tem um hobby, né? Vários hobbies. Um deles é eletrônica. Deu para perceber por aqui. Eu tem volta e meia uns cabos aqui pendurados e tal. O meu microfone mesmo é antigo, né? Então minha primeira formação foi na eletrônica. Gosto muito, mas a computação ela permite a nós, né, criar uma ponte entre muitos conhecimentos. Então, se você, por exemplo, tiver tanto dentro de ciência da computação quanto de sistemas de informação, né, você vai ter uma aproximação muito grande com a eletrônica. Você vai ter uma aproximação muito grande com a impressão 3D. Você vai ter uma aproximação muito grande com a robótica, com o que você quiser, né? A minha maior alegria foi quando eu descobri que eu podia, por exemplo, casar a eletrônica com a computação. Isso foi logo no começo do curso, através do software embarcado. Professor, o que é software embarcado? É um software que é escrito especificamente para ser colocado dentro de uma placa controladora, como por exemplo uma Arduino, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu tenho inclusive essa Arduino, eu tenho outra aqui, que essa daqui é uma Arduino menorzinha ainda. Essa aqui é uma versão menor dela, comparando a diferença de tamanho. Essa é a Arduino tradicional. Essa é uma versão da Arduino Nano, que é bem menor, né? Ela é um quinto do tamanho da outra. E qual que é a grande sacada? Essa daqui tem um mínimo para funcionar. Tem só o chip e mais meia dúzia de pecinhas, enquanto essa daqui tem o chip e todas as peças possíveis e imagináveis. Isso daqui é um exemplo de miniaturização desses componentes. E funciona tão bem? Funciona tão bem quanto. Tem também uma maior, que eu acho que por acaso eu não tenho ela aqui, não tenho, que é a Arduino Mega, que ela tem bem mais entradas que essa, a graça dela. Ela é bem mais versátil. E para quem gosta de conectar fio, poderia até perguntar, pô, professor, mas dentro do Raspberry, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer conexões que nem o senhor fez naquela foto, usando a Arduino conectada em um display LCD? Dá, sim. Por quê? No caso aqui do Raspberry, se você olhar bem, você vai ver que ele tem uma série de conectores aqui em cima onde está meu dedo. Ó. Esses conectorezinhos, eles são conectores para eu fazer a ligação direta com o microprocessador aqui dentro, que é muito parecido com o processador da Arduino, isso é muito mais poderoso. Mas eu consigo, por exemplo, controlar braço robótico com isso aqui. Consigo, por exemplo, controlar projeto de Lego com isso. E detalhe, como ele é um computador, eu posso pôr a interface gráfica com a telinha, ligar um monitor e fazer o controle direto olhando na tela do monitor e tá saindo direto do computador. Né? Então, isso sem contar que ele tem entrada Ethernet, liga na internet, tem um Wi-Fizinho aqui dentro, tem 4 USBs e olha que legal, tem um HDMI e uma saída para fone de ouvido. E a fonte de alimentação está aqui no cantinho. É com o pino do celular, o mais antigo, não o mais novo, tá? Então, isso daqui é basicamente a ideia da Raspberry. Então, ela pode funcionar com bastante versatilidade, né, diferentemente. Falando de impressão 3D, professor, quando o senhor fala em impressão 3D, né, que tipo de soluções que a gente pode fazer? Né? Um exemplo de impressora 3D é a RepRap. Alguém já ouviu falar da RepRap? A RepRap é um projeto, deixa eu partilhar aqui a tela para vocês poderem ver. Eu
eu acho que ele não vai aparecer aqui a imagem do Happy Rap. Deixa eu ver. Para compartilhar. Uma guia. Ah, ele permite partilhar a guia do Chrome. Ótimo. Happy Rap. A gente vai construindo o avião no meio do voo. Aqui. Prontinho, agora vocês conseguem ver o que é o projeto Happy Rap. Então o projeto Happy Rap é uma iniciativa que já tem aí muitos anos, 2004, na Inglaterra, com o objetivo de criar impressoras 3D com capacidade para serem utilizadas a prototipagem e fabricação rápida de seus próprios componentes. Então a ideia da Happy Rap é uma impressora 3D que seja tão simples que ela possa ser replicada usando ela mesma. Pô, então, pera lá, professor. Quer dizer então que se eu fizer uma Happy Rap, eu consigo fazer a impressora mãe gerar uma impressora filha? Sim. Você imprime as peças de plástico de uma em outra. E olha que legal, aqui tem um senhor mostrando o parent, que é o pai, ou a mãe, e aqui child, que é a criança. E a impressora Happy Rap ela é muito interessante porque ela permite que eu construa ela com as peças que eu tiver à mão de uma forma bastante simplificada e barata. Tanto porque a impressão 3D, ainda aqui no Brasil, é um hobby relativamente caro. Né? Não é todo mundo que tem impressora 3D. E o custo de uma impressora 3D, uma impressora pronta, ele é um tanto quanto salgado. Né? Você vai comprar, por exemplo, uma Longer ou uma Ativo Tarântula. Né? A Longer ela é uma impressora, ela é esta aqui, ó, Longer LK4. Uma Longer já é uma impressora fabricada, pré-fabricada, pré-montada, ou uma impressora, uma Ativo Tarântula, por exemplo, que é uma impressora também de aspecto muito bonito, mas também bastante mais cara, né? Olha só como ela é bonitona. Bem mais cara. Ao invés de você gastar tanto com uma impressora dessas, você pode construir uma Happy Rap, comprando as peças aos poucos e fazendo a montagem também aos poucos. E essa é a graça, né? Você construir aos poucos. A Heloísa perguntou, professor, me desculpa a pergunta, mas você poderia dizer o seu nome? Ah, preciso colocar no relatório. Perfeito, Heloísa, digo sim. Meu nome é Álvaro Prado, tá? Álvaro Prado. Eu coloquei no começo da apresentação. Eu acho que eu até me apresentei, mas não tem problema. É que quando eu começo a falar, eu não consigo ver vocês aqui. Então eu não sei direito quantas pessoas tem na sala. E aí acaba que muitas vezes eu não consigo também saber quem está perguntando, não consigo ver quem está entrando, porque senão eu paro e me apresento de novo. Mas para quem está aqui, professor Álvaro Prado, tá? Nome de português. Mas enfim, e essa ideia da Happy Rap é muito interessante, porque você pode pegar, replicar as peças e ter uma impressora filha feita com custo assim baixíssimo, tá? E essa que é a graça. Lembrando que, pô, professor, mas se eu for comprar, por exemplo, ela tem umas peças de metal, a Happy Rap. Se você tiver as manhas de procurar, você consegue, por exemplo, vareta de antena de televisão, não as internas, aquelas que ficavam em telhado, tipo espinha de peixe, serve para você construir o chassi. Ah, e o motor de passo, professor? Normalmente custa caro. Se você comprar novo, custa. Mas se você for procurar, por exemplo, em uma loja, às vezes em loja de usado, componente usado, Santa Ifigênia, eu já cheguei a comprar motor de passo por R$ 1 uma vez. Tudo bem que eu tive depois que testar todos eles para descobrir como é que era a fiação, mas eu eventualmente consegui. Então, assim, quando a gente está disposto a aprender e a estudar como é que funciona os processos, é sucesso, tá? É sucesso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiser perguntar, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui para isso. Tanto que eu instigo vocês a fazerem perguntas. Ah, professor, o que mais que o senhor costuma fazer aqui? Além dos protótipos, além da Arduino que o senhor mostrou. Tem tanta coisa, mas tanta coisa mesmo.
Aqui mesmo nesse computador eu devo ter bastante imagem. Eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes para vocês essas imagens desse painel solar, que é um projeto que eu produzi aí há alguns bons anos e que eu continuo, que durante muito tempo ainda fiz a... Deixa eu só encontrar aqui. Dropbox. Aqui eu tenho uma imagem desse projeto, desse painel solar, mais do período que eu desenvolvi ele. Tudo bem. Aqui a gente só vou mostrar então essa última imagem e aí a gente já termina, tá? Aqui nós temos então a imagem do painel solar, aquela placa controladora que apareceu ali, né? Que vocês viram, e essa foi a implementação dela, né? Qual que é a ideia desse painel solar? Com base na Arduino, você movimenta o painel solar primeiro de um lado, depois para o outro, e encontra a melhor posição em relação ao Sol. Olha que interessante. Ele tem um motor de passo, tem a placa controladora que foi desenvolvida, e é esse tipo de projeto que o pessoal desenvolve, né? Às vezes um pouco mais simples, às vezes um pouco mais complexo, mas sempre desenvolvido junto, em parceria com o pessoal, com alunos e tudo mais, tá bem? Então acho que eu vou finalizar por aqui. Podemos finalizar então? Dando ok, já finalizamos aqui. Aos alunos todos, muitíssimo obrigado mesmo pela paciência. E é isso daí. Então, uma boa tarde. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Ronaldo. Foi um prazer grande estar com vocês. Peço desculpas aí por qualquer dificuldade técnica com a câmera, mas é isso daí. Sucesso, uma boa tarde, bom restante de semana para vocês. Cuidem-se bastante, fiquem com Deus. Até mais. Muito obrigado.